Oi, gente, seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente tem uma resposta para a pergunta de uma seguidora que me enviou, que é um tanto delicada, talvez polêmica, dolorosa com certeza. E eu vou usar esse vídeo para responder a questão dessa seguidora que talvez possa te ajudar também. E a pergunta foi a seguinte: percebo que meu marido sente atração por homossexuais. Ele nem disfarça. Me sinto humilhada e penso em me separar. Bom, com certeza essa não é uma situação tão simples assim para responder e eu lamento muito por você que me escreveu essa pergunta e está passando por isso. Eu lamento no sentido de que eu entendo o quanto você se sente magoada, traída, e quando a gente fala de relacionamento é difícil ter uma resposta sim ou não, porque são muitos contextos envolvidos, né? A história de vida da pessoa, a sua criação, as decisões que vocês tomaram, os valores que vocês compartilham. Então aqui nesse vídeo eu vou te trazer alguns pontos para que você consiga refletir, pensar sobre isso, conversar com seu marido e entender o que está acontecendo. Então veja, recapitulando o contexto da pergunta, né? É uma mulher que está casada já há um bom tempo, tem uma família juntos e agora, de repente, o marido ele confessa, ele conta que sente atração por outros homens e ela se vê num conflito, se sente muito magoada, muito ofendida naturalmente e não sabe que decisão tomar. E obviamente, o primeiro sentimento que nós temos é entender o porquê. Toda vez que nós passamos por alguma situação no relacionamento que acontece, seja uma traição, seja uma conversa difícil, uma decisão, uma mudança de opinião, por exemplo, que o parceiro ou a parceira tiveram, a primeira coisa que a gente faz, a nossa tendência, é tentar entender o porquê. Nós queremos uma justificativa. Olha, eu quero me separar. Não, eu quero entender porquê. O que mudou? Olha, eu traí. Então eu quero entender o porquê. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? O que foi que mudou? Em que momento da nossa vida, da nossa história, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós combinamos, de repente deixou de ser? Então nós entramos nessa necessidade de compreender, de encontrar uma resposta que muitas vezes, infelizmente, não vai existir, porque nós queremos uma resposta que sacie aquela nossa dor. E essa resposta pode nunca chegar. E diante dessa situação específica que estamos falando, eu quero te trazer dois motivos, e apenas dois, que nós vamos nos concentrar. O primeiro é que talvez ele sempre tenha tido esse desejo, essa atração, mas ele nunca contou, por N motivos. Talvez por vergonha, talvez por medo de julgamento, talvez por tentar negação, ou de fato ele se apaixonou mesmo pela mulher, ele quis, ele tentou ter uma vida, mas esses desejos sempre estiveram lá. Ele só não contou pra ninguém. E o segundo motivo é quando a pessoa ela se casa, ela constrói uma família, ela tem um relacionamento homem e mulher, mas em um determinado momento da vida ela descobre que agora ela desenvolveu uma atração homossexual. Então veja, um sabia o que queria, mas escondeu o fato, e o outro descobriu isso ao longo da vida. Então na prática, para te ajudar a lidar com a situação, eu vou te falar 8 passos, tá? Já pega seu papel, sua caneta, seu celular e anota, tira print, eu vou deixar aqui nos comentários embaixo para que você reflita sobre isso e se está passando por essa situação, coloque em prática na sua vida. E é o seguinte, número 1, obviamente, é conversar abertamente. Primeiro que a gente sabe que comunicação é a base de todo relacionamento. E quando a gente passa por uma situação ainda mais delicada como essa, as conversas cheias de não me toques, cheias de vergonha, já passou dessa fase, tá na hora de deixar de lado. Então a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma conversa aberta, honesta, sem julgamento, sem crítica, sem gritar. Não que você não vai se expressar nessa conversa, mas você precisa criar um ambiente onde a pessoa vai se sentir à vontade para ser 100% honesta com você. Se você chamar a pessoa para conversar já cheia de acusações, cheia de ofensas, é óbvio que a pessoa não vai nem querer falar, ela vai ficar na defensiva, comportamento humano, natural. Por isso, a primeira coisa, conversem a respeito. Varrer para baixo do tapete, fingir que não tá vendo, fingir que não tá acontecendo. Isso é muito comum, né? Quando o casal tá passando por uma crise, às vezes a dor de enfrentar aquilo é tão grande, o medo do que vai acontecer, o medo do que vai ser no futuro, como que vai ficar o relacionamento, a família, do clima na casa, né? Então todos esses medos, eles acabam sendo gatilhos para incentivar as pessoas a esconderem o que realmente importa, o que elas precisam conversar, encarar a verdade de frente, assim, cara a cara, sabe? Só que nessa situação, como todas as outras, independente da crise ou do problema que o casal estiver enfrentando, uma conversa franca, honesta, verdadeira, transparente, ela é essencial. Então a primeira coisa que você precisa fazer é sentar para conversar, porque são nessas conversas que você vai começar a entender o que está acontecendo e também decidir o que vai ser do relacionamento de vocês, o que vocês vão fazer a partir daí. Número 2, fale como
você se sente em relação a isso? Aí, neste momento, primeiro você cria um ambiente de uma conversa aberta, de uma conversa assim, onde vocês dois vão poder se sentir realmente à vontade. E então você conta como você se sente. Você não vai vir com todas as acusações, você vai dizer por que aquilo ali está te ofendendo, por que você se sente daquela forma, por que você está se sentindo humilhada, por que você está se sentindo traída, por que você se sente rejeitada. Porque assim, gente, às vezes, dentro da comunicação, o que acontece? Um erro muito comum dos casais, né? A pessoa vai conversar, só que ela não consegue expressar como ela está se sentindo. Ela expressa isso de maneira agressiva, atacando o outro. Então não dá pra chegar e falar assim, porque tu me traiu, porque tu é um falso, porque tu é um mentiroso, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Não! Por mais que você se sinta desse jeito, você vai explicar pra pessoa por quê. Então, ao invés de falar, você é um mentiroso, você vai dizer, eu sinto como se você tivesse mentido pra mim durante todos os anos da nossa história. Como que eu vou saber que você, na verdade, estava feliz comigo, se agora você revela que você tem um outro interesse? Talvez tudo que a gente viveu foi uma mentira, é assim que eu me sinto. Então, tá vendo como muda a forma de falar? Converse com a outra pessoa, explique detalhadamente como você se sente. E eu não posso dizer aqui como você se sente, porque isso é muito particular. Tem pessoas que vão sentir, vão imaginar algumas coisas, pessoas que vão sentir de outras formas. Então, é importante que você olhe para si mesmo, identifique como você se sente em relação a isso e expresse para outra pessoa. E daí a gente já entra na terceira etapa, que é incentivar, pedir que o outro explique para você como que ele se sente. Então veja, vai existir essa troca honesta, transparente. Você vai se expressar e agora você vai ouvir. Porque você quer entender. Você precisa entender por que a pessoa está pensando assim. Por que ele te contou agora? Desde quando ele sente esse tipo de atração? Por que não contou antes? O que foi que mudou? Como ele se sente em relação a você? Como ele se sente em relação ao relacionamento? Em tudo. Então você vai incentivar, fazer perguntas e pedir que essa pessoa fale, converse, sem ter reações. Aí você vai ter que acionar o seu lado mais racional, mais forte, e sem interromper a pessoa, você vai permitir que o outro se expresse abertamente, porque talvez ele vai te contar alguma coisa que aconteceu há muitos anos, ou te revelar algo que nunca teve coragem, e agora ele tem coragem de contar. E por mais doloroso que seja, por mais difícil que possa ser, a verdade sempre é melhor do que você ficar sendo enganada. O ponto número 4 é então deixar claro quais são os seus limites. Então veja, você vai chamar para uma conversa aberta e sincera, você vai se expressar e você vai ouvir a outra pessoa. E com base nessa conversa, então, e nas muitas conversas que ainda virão, você precisa começar a entender, porque a pergunta foi a seguinte, tá bom, Thaís, eu estou nessa situação. Esse vídeo que eu tô gravando é para a pessoa que tá do outro lado, para aquela pessoa que recebeu essa notícia. Eu acabei de descobrir que o meu marido me contou abertamente que sente atração homossexual. Como lidar com isso? Então, para você que está passando por essa situação, você precisa começar a refletir, entender quais são os seus limites, até onde você está disposta a ir, o que você está disposta a aceitar. E volto a dizer, cada relacionamento, cada história tem um contexto diferente. Cada pessoa tem valores e princípios que são inegociáveis, pelo menos deveriam ser. E você precisa estabelecer quais são os seus. Porque a outra pessoa, ela também tem as expectativas dela. Então, nessa conversa, talvez, a pessoa diga assim, olha, eu te contei meu segredo, mas eu não quero que nada mude. Só que eu quero que você saiba que a partir de agora eu tenho esse interesse, tá? A nossa vida íntima, ela acabou. A gente não vai porque eu não tenho mais interesse nisso. Eu vou cuidar dos meus interesses, mas em relação aos nossos amigos, em relação à sociedade, em relação à nossa família, nada muda. Isso é o que eu quero, a pessoa pode te dizer isso. Agora, cabe a você determinar quais são os seus limites, até onde você consegue aguentar. Porque é você que sabe que tipo de dor, que tipo de situação, que tipo de relação vai até a linha do seu respeito próprio. Existem mulheres que vão avaliar todo o contexto e elas vão dizer assim, ok, eu tenho paciência, eu vou continuar insistindo na nossa relação, eu vou continuar lutando por nós, eu vou estar aqui por nós, eu vou tentar restaurar o que já tivemos. E existem mulheres que elas não vão conseguir superar isso, elas não vão conseguir tolerar. Elas vão dizer, olha, pra mim já deu, pra mim eu não quero uma vida assim. Quem vai determinar qual é esse limite é você. E essa conversa existe justamente para que você deixe isso muito claro, muito bem estabelecido para outra pessoa. Porque também não adianta você conversar e virar as costas e depois você ficar remoendo, sabe, aquela dor e aqueles pensamentos obsessivos e você ficar se sentindo injustiçada e você ficar se sentindo traída, mas na hora, ali na frente da pessoa, você simplesmente se levantou e saiu da conversa, você não expressou aquilo que você pensa de verdade, você
engolir os seus sentimentos, isso não adianta. Em algum momento, essa bomba emocional vai acabar estourando. Então, identifique com clareza quais são os seus limites e deixe isso muito bem alinhado, estabelecido, mostrado mesmo para outra pessoa. Ponto 5. Entenda que não é uma conversa só que vai resolver. Às vezes, os casais eles têm essa ilusão de que basta sentar e conversar e que ali eles vão, em uma única conversa, resolver todos os problemas e sair com uma determinada resposta. Existem conversas dentro do relacionamento, muitas vezes, que vocês vão conversar e não vão chegar num ponto, não vão chegar numa decisão. Que vocês vão conversar e os dois vão ficar olhando um pro outro dizendo, e aí? E agora? E tá tudo bem, gente. É uma história, são duas pessoas, é uma vida inteira. Então, nessas conversas, tá tudo bem se você tiver que conversar 1, 2, 3, 10, 15 vezes. Se você tiver conversa ao longo de meses, de semanas, não importa. O fato é que você precisa ter essas conversas quantas vezes forem necessárias até que as respostas comecem a surgir, até que o destino do relacionamento comece a ser alinhado e determinado como consequência dessa clareza que vocês vão adquirindo cada vez que sentam para conversar. Ponto número 6 é busque ajuda. Eu sei que nessas situações a gente fica com vergonha, se sente humilhado, né? Porque é um tipo de traição, mesmo que a pessoa não tenha tido nenhum contato físico ou nenhum relacionamento com alguém, mesmo que ele tenha apenas te revelado o seu desejo, ainda assim é uma traição. Traição de confiança, traição de promessas. Então, é muito importante que você tenha uma rede de apoio. Por mais vergonhoso que isso possa parecer, entenda que em algumas situações você precisa de orientação, de ajuda e de apoio emocional também. Então, procure pessoas da sua confiança. Veja o que eu estou dizendo. Não saia contando para qualquer um. Procure pessoas que realmente vão poder te ajudar. Pessoas que possuem valores, princípios semelhantes aos seus. Pessoas que vão agir com sabedoria e não com julgamento. E recursos que, inclusive, podem ajudar vocês na relação, como uma terapia de casal ou aconselhamento. O ponto 7, acho que é o 7, né? Acho que é. O ponto 7 é, defina o que vocês vão fazer. Em algum momento da conversa, vocês vão ter que decidir o que vocês vão fazer, porque a pior coisa que existe, que mais causa aflição, é quando a pessoa fica em cima do muro, sabe? Vocês não conversam sobre o assunto, vocês não resolvem e fica por isso mesmo e o tempo vai passando. Isso só traz desgraça para o relacionamento. Eu sei que eu disse para você que uma única conversa talvez não seja suficiente para resolver, que às vezes você vai precisar de tempo para entender o que está acontecendo, para ver como as coisas vão ficar e tudo bem. Só que esse tempo ele precisa ter um limite. Você pode aceitar continuar do jeito que está, você pode aceitar continuar com o casamento e vocês vão lutar por ele, você pode aceitar, olha, não tem, você fez a sua escolha, não dá pra gente continuar junto. Seja qual for a decisão que você vai tomar, tome uma decisão e fique em paz com isso. Digamos que você aceite, que você vai falar assim, olha, eu não quero me separar, eu pensei muito, eu conversei muito e nós juntos tomamos a decisão de que eu não vou contar pra ninguém e eu vou ficar dentro do relacionamento tentando resolver isso internamente. Essa é a decisão que eu tomei. Tudo bem, legal, ok, mas assim, a partir do momento que você decidiu, fique em paz e saiba que existe a possibilidade de mudar, mas existe a possibilidade de não. Porque aí a gente entra no 8º ponto, que é, entenda que você não muda a outra pessoa, você não muda a outra pessoa. Você pode influenciar, você pode aconselhar, pode conversar, mas você não pode mudar o outro. Não é da sua responsabilidade o que a outra pessoa pensa, o que ela sente, o que ela deseja e nem o que ela escolheu. E aí a gente entra num ponto perigoso, porque nessas situações é natural a mulher começar a se culpar. Ela vai se sentir inferiorizada, menosprezada, humilhada. Porque veja, uma mulher que ela é traída, que ela é trocada por um outro homem, o sentimento natural dela é pensar que o que foi que eu fiz de errado que fez com que o meu marido perdesse o interesse em mim e começasse a se interessar por outro homem. Esse é um sentimento natural. Mas veja, você não pode, de maneira nenhuma, aceitar esses pensamentos, por mais que eles vão surgir. Mas você precisa entender que não se trata de você. Nenhuma pessoa pode chegar e dizer assim, foi a sua culpa, foi por sua causa que agora eu sinto atração por outro homem. Isso não existe. A pessoa tomou essa decisão porque ela quis. É claro que existem fatores externos que podem estimular esse desejo, podem ter influenciado na tomada de decisão, aí é outra história. Mas é responsabilidade única daquela pessoa a decisão que ela está tomando e não há nada que você possa fazer a respeito para obrigar o outro a agir do jeito que você pensa. Quando tomar uma decisão e tome essa decisão, fique em paz com ela e tire da sua cabeça de uma vez por todas o sentimento de culpa de que
que você falhou ou você é responsável pela forma como o seu casamento acabou chegando, porque isso não é uma verdade. Agora, como você já sabe, o meu canal, ele explica sobre comportamento com base na psicologia, na neurociência, porém levando em consideração princípios e valores. Então, eu não vou dizer para você que, nossa, isso é normal, aceite, é assim mesmo, isso está acontecendo cada vez mais porque é uma verdade, isso já está sendo normalizado porque também é uma verdade. Eu não vou dizer isso para você, porque o que eu vou te dizer é: não normalize um relacionamento falido, não normalize a humilhação, traição, pornografia, não normalize lascívia, sujeira, baixaria dentro do seu relacionamento, não normalize. O relacionamento entre um homem e uma mulher, o relacionamento do casal, a base da família, foi feito para ser um lugar de santidade, um lugar puro, de respeito, de proteção, de acolhimento. Não é porque toda a sociedade, o mundo ao seu redor, a cultura incentivam que tudo bem você realizar práticas que vão ferir esses princípios que você precisa aceitar. Pelo contrário, lute pelo seu relacionamento, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute por aquela pessoa que você escolheu compartilhar a vida. Mas não significa que você deve aceitar práticas de humilhação e traição dentro da sua casa, dentro da sua vida. Os conteúdos que eu trouxe e que eu sempre trago aqui são para orientar você, para fazer você refletir a respeito e te ajudar a ter um norte, né? Uma luz de como que a nossa mente funciona e como que você deve tomar as decisões. Então, use todo esse conteúdo, assista esse vídeo de novo se for necessário, pense na sua vida, pense em quem você é, pense na sua história, pense quais são os seus princípios, quais são os seus valores, o que você deseja para o futuro, pense na outra pessoa também, converse a respeito, ore a Deus, busque sabedoria e juntos vocês precisam encontrar uma solução, uma resposta para essa situação. Porque de fato esse é o único caminho para que você encontre alegria, felicidade e plenitude dentro da sua casa, do seu relacionamento novamente. Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido alguns pontos aqui para você refletir. Se esse vídeo te ajudou, se fez sentido, você concorda com o que eu falei aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Só que o mais importante, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que talvez esteja passando por essa situação, para que essa pessoa consiga ter um pouco de clareza e orientação de como lidar, né, com essa fase difícil que ela pode estar enfrentando. Agora me conta o seguinte, que conselho você daria como amiga, como conselheiro para essa mulher e para outras mulheres que estão passando por situações assim? Deixe o seu comentário aqui embaixo no vídeo, o que você tem a dizer para essa pessoa que pode ajudá-la, na sua opinião. Beijo e até o próximo!